Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista de Juruá. Chegamos ao nosso terceiro sermão. E conforme já dito lá atrás, nós já tratamos o papel do marido, o papel da esposa, agora o papel dos filhos. E convido você, nesse momento, a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6, e nós leremos dos versículos 1 até o 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Oremos. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, por nós termos o privilégio de tê-la traduzida em nossa própria língua, que nos dá instrução, e que o Senhor, ó Pai, trabalhe nos corações, que nós possamos, Senhor, ser obedientes, sermos sensíveis e sair da nossa acomodação e praticarmos a palavra. Que neste sermão o Senhor toque nos corações, para que filhos obedeçam a sua palavra, para que pais possam também cumprir o seu papel dentro do lar. Em nome de Jesus, amém. Então, depois de tratarmos o papel do marido, do papel da esposa, chegamos agora ao terceiro pilar da família, o papel dos filhos. E aqui há um erro muito comum. Muitos pensam que os filhos são resultado do casamento, mas a Bíblia mostra que filhos são agentes ativos dentro do lar, ou seja, o lar não é afetado apenas pelo marido e pela esposa. Os filhos também contribuem, e contribuem muito para a edificação ou destruição do lar. Para a edificação ou para a destruição da família. Nós vivemos uma geração onde filhos não aceitam correção, não aceitam disciplina, não aceitam ser instruídos, filhos que respondem aos pais, filhos que querem independência precoce, que acham que são independentes, que dão conta da sua própria vida, filhos que não suportam autoridade. E muitos pais, por sua vez, se omitem. Dentro desses conflitos, os pais não querem exercer o seu papel ali dentro da família e acaba se omitindo diante das dificuldades, diante das fases que os filhos atravessam. Pais negociam autoridade, fazem barganhas, fazem trocas, o que nós não encontramos nas Escrituras. Pais que são omissos porque têm medo de confrontar o filho, de cumprir o seu papel de autoridade dentro do lar. O resultado: papéis invertidos, lares invertidos, destruição, desordem. Filhos governando, pais sendo governados. Mas Deus não estabeleceu isso. Jamais. A Bíblia é clara. Existe um papel para os filhos e esse papel não é opcional. Se o marido falha, ele prestará contas a Deus dos seus pecados, dos seus erros. Se a esposa falha, ela também prestará contas a Deus de suas falhas, de seus erros, de seus pecados. E aqui está o ponto do nosso sermão. Se os filhos falham, eles também prestarão contas a Deus. Como já mencionado nos outros sermões, Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, o erro dos pais não justifica a rebeldia dos filhos. Filhos, não pensem que porque os pais cometeram certos tipos de pecados, eles foram omissos, negligentes, são, na sua visão, hipócritas, que isso vai isentar a sua responsabilidade perante Deus. E as consequências aqui, ainda nesta terra, ainda em vida, da sua negligência, da sua desobediência, da sua rebeldia em relação aos pais.
Cada um dará conta de si mesmo a Deus e cada um colhe os frutos daquilo que semeou. O primeiro ponto desse sermão sobre o papel dos filhos dentro do lar é a obediência. A palavra de Deus é clara: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Você vive debaixo do teto de seu pai e sua mãe, você deve obediência a eles. Esse é o primeiro e mais básico do dever de cada filho. Filhos, muitas vezes, na hora que alcança a adolescência, a juventude, eles acham que não devem mais obediência aos pais, que eles já têm maturidade para tomar as suas próprias decisões, independentemente daquilo que os pais colocaram sobre a vida deles. Isso não é verdade. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. E o que é obediência? Obediência é fazer o que foi mandado. Ordem dada, dever cumprido. Assim deve ser um filho cristão, um filho que teme a Deus. Não só fazer o que foi mandado, mas na hora que foi mandado. A obediência, ela só é obediência quando ela é completa. Quando ela é feita, quando foi mandado, na hora que foi mandado. Filhos amam protelar, ou seja, deixar para depois. Isso não é obediência. Obediência é fazer o que foi mandado, na hora que foi mandado, com a atitude correta. Aqui tem algo fundamental. Você pode até ter a ação correta, mas não a atitude correta, e o resultado disso é desobediência. Desobediência. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria, Salmo 101. Deus importa com a atitude do nosso coração. E isso importa diante de Deus como você obedece a seus pais. Não basta apenas obedecer, é necessário obedecer na hora que foi mandado e com a atitude correta, com alegria no coração. Não, já vou virando os olhos, ombros caídos, naquele sinal de desprezo, aquela demonstração, que preguiça, que tédio. Porque é sem questionar, é a atitude certa, é sim senhor, é sim senhora, com alegria no coração. Obediência não é discutir, mas agora, por que eu? Por que você não manda meu irmão? Por que a minha irmã? Mas quem está fazendo? Não, obediência é fazer o que foi mandado, na hora que foi mandado, com a atitude certa, sem discussão, sem adiar, sem protelar, sem deixar para depois, e nem mesmo fazer de má vontade. O padrão bíblico é no Senhor. Ou seja, a obediência que você presta a seus pais, ela não é meramente aos pais. Ela é uma resposta a Deus. Ela é uma resposta a Deus. Portanto, filhos desobedientes não têm temor a Deus. Filhos obedientes obedecem os seus pais porque temem a Deus. O problema atual é que nós vemos filhos que questionam tudo. Mas por que tem que ser feito assim? Sabe o que é a resposta? O pai ou a mãe deve dizer, porque eu mandei. Porque eu mandei. Quando o filho questiona os pais, mas por quê? Ele está cogitando se ele vai obedecer ou não. E aquela ordem, se aquela ordem fez sentido para ele, então ele vai obedecer. Se não faz sentido, se não é racional para ele, ele não vai obedecer. Ou seja, não é obediência quando se questiona. O pai ou a mãe mandou, é na hora, é com a atitude certa, é com alegria no coração, sem questionar. Mas filhos hoje questionam tudo. Isso não é a vontade de Deus. Negociam ordens, querem fazer alguma coisa, mas querem receber algo em troca. Isso não é obediência. Só obedece quando querem, quando estão bem dispostos, quando não estão no celular, quando não estão assistindo uma série na Netflix. A hora que eu terminar minha série, a hora que eu terminar de acessar as minhas redes sociais, responder o meu WhatsApp, eu vou. Isso não é obediência. E isso não é personalidade. Meu filho tem uma personalidade muito forte.
Mentira, isso é pecado. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Filhos, quando seus pais chamarem, responda. Quando os seus pais derem uma ordem, cumpra. Quando os seus pais corrigirem, disciplinarem, aceita. Obediência imediata evita muitos problemas. Muitos problemas. O segundo ponto que nós encontramos aqui em Efésios capítulo 6, o primeiro é obediência, o segundo é honra. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui o texto aprofunda. Obediência é a atitude externa. Honra é uma atitude interna. O que é honrar? Honrar é valorizar, respeitar, tratar com dignidade. Você valoriza os seus pais? Você honra os seus pais? Você respeita? Você trata os seus pais com dignidade? Como você chama seu pai e sua mãe? Você? O véio, a véia? Isso não é honrar, isso não é respeito. Como filhos desonram? Levantando a voz, falando de igual para igual, existe um papel diferente. Deus deu um papel aos pais, um papel aos filhos. Filhos não falam com seus pais de igual para igual. Respondendo com arrogância, achando que são dono da verdade. Com grosseria. O tom de voz conta muito. Ignora os pais falam, os pais aconselham, os pais conversam, dialogam. Ignora. Isso é de sua época. Hoje as coisas são diferentes. Falam mal deles para outras pessoas, para os amigos, para os colegas. Há filhos que são educados com estranhos, mas grosseiros dentro de casa. E isso é hipocrisia. Coisa que os filhos amam apontar para os pais. E cometem muitas vezes aquilo que eles condenam. Hipocrisia. Fale com respeito com seu pai, com sua mãe. Trate-os como senhor, seu pai, sua mãe como senhora. Isso é respeito. Isso fazia parte da nossa cultura, que era uma cultura boa, que foi perdida aos longos dos tempos. Eu servi ao exército, não tive dificuldade de chamar os meus superiores, sim senhor. Mas eu vi muitos dos meus colegas de farda serem punidos, porque devido ao hábito, esqueciam de chamar o seu superior de senhor. Sim senhor. E aí tinham que sofrer punição, porque esqueciam de tratar o seu superior por senhor. Sim senhor, não senhor. Era assim que deveriam ser as respostas. E os nossos pais merecem muito mais honra. Nós devemos tratá-los como honra, com respeito. Essas palavras, sim senhor, sim senhora, elas denotam respeito. Denotam que reconhece a autoridade. Fale com respeito. Quando seu pai e sua mãe estiverem falando, instruindo, não interrompa. Não corte o que seu pai e sua mãe estão falando. A palavra de Deus diz que isso é tolice, responder antes de ouvir. Não exponha seus pais, não fique falando dos defeitos dos seus pais para outras pessoas. Não os trate como iguais. Você não é igual a ele. Há uma hierarquia, há uma diferença, há um respeito. Eles são seus pais. E isso nunca muda. Isso nunca muda. Eles são seus pais. Terceiro ponto, o reconhecimento de autoridade. Filhos precisam entender algo fundamental. A autoridade não é negociável. Deus estabeleceu a autoridade. Romanos 13:1 diz que não há autoridade que não seja enviada por Deus. Toda autoridade é enviada por Deus.
Deus estabeleceu autoridade. Seus pais não são perfeitos e nunca serão, a não ser lá na glória. Aqui nessa terra não são e não serão. Mas independentemente de quais sejam os erros, os pecados, as falhas de seus pais, Deus os colocou na sua vida. E eles são autoridade na sua vida. Foram colocados por Deus. Por que você não nasceu em outra família? Porque Deus quis que você nascesse na família a qual você pertence. E os pais que você tem foram dados por Deus. Filhos dizem algo muito comum, um erro muito comum é: meus pais erram. Mas os meus pais são hipócritas. Sim. Talvez você tenha razão, talvez você esteja certo. Mas isso não anula a autoridade deles. Isso não anula a autoridade deles. Eles são seus pais e isso nunca muda. Submeter-se aos pais é aprender a submeter-se a Deus. Se você não obedece aos seus pais, você não obedece a Deus. Quem não aprende isso em casa, não viverá isso fora dela. E quais são as consequências de os filhos serem obedientes e honrarem os seus pais? Veja o verso 3, Efésios 6, 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui é uma promessa. Aliás, é bem claro, né? O primeiro mandamento com promessa. A bênção da obediência e de honrar os pais. Para que te vá bem e vivas muito tempo. Aqui nós temos qualidade e quantidade de vida. Qualidade, para que te vá bem. Quantidade, vivas muito tempo sobre a terra. Longevidade. Isso envolve uma vida equilibrada. Obedecer os pais é estar debaixo da proteção de Deus. Honrar os pais é estar debaixo da direção de Deus. Obediência e honra aos pais é uma questão de longevidade, para que vivas muito tempo sobre a terra. Olha, eu tinha um irmão que faleceu aos 30 anos de idade. Eu creio que ele foi salvo, mas eu posso afirmar para os amados, ele morreu precoce, num acidente automobilístico. Mas, devido a tudo que ele viveu e a forma como ele viveu, e olhando para as Sagradas Escrituras, eu posso dizer, porque ele não foi obediente aos meus pais e não os honrou, a sua vida foi ceifada de maneira precoce. Porque quem obedece e honra, vive bem e muito tempo. O contrário disso vive mal e pouco tempo. E foi exatamente isso que eu pude contemplar na vida dele. A desobediência traz conflitos. A desobediência traz perdas. A desobediência traz consequências sérias. É o primeiro mandamento com promessa. Qualidade e quantidade de vida. Deus leva muito a sério a questão de os filhos obedecerem e honrarem os seus pais. Filhos devem obediência a seus pais até que estão debaixo do teto de seus pais. E honra por toda a vida. Por toda a vida. Inclusive, quando os pais ficam idosos, é dever dos filhos cuidarem deles. Timóteo trata sobre isso. Porque se alguém não cuida dos seus pais, a retribuir, diz a palavra de Deus, os seus pais, a Bíblia diz que ele é pior do que o infiel. Então, honra aos pais é para sempre. Provérbios está cheio de advertências sobre filhos rebeldes. Leia Provérbios. Leia um provérbio por dia. Dia 1, leia Provérbios 1. Dia 2, leia Provérbios 2. Dia 3, são 31 capítulos. E nós temos muitos meses que tem 31 dias. Leia Provérbios com esse olhar. Está cheio de advertências sobre filhos rebeldes. Filho que despreza conselho sofre mais. Filho que despreza os pais erram mais, pecam mais e, por fim, colhem mais dor.
escolhem mais dor. A palavra de Deus sempre é verdadeira. Não tente ir contra a palavra de Deus. Filho, seu papel não depende do comportamento dos seus pais. Há uma responsabilidade individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Muitos dizem, meu pai não é presente. Mas a minha mãe erra. Pode ser verdade. Mas a pergunta é, e você? Você também não erra? Você também não peca? Você está obedecendo a Deus? Um erro não justifica o outro. Um pecado não autoriza o outro. Mas antes de concluirmos, é necessário abordar algo importante. Porque alguém poderia estar pensando, então tudo depende dos filhos? Não. A Bíblia também coloca uma responsabilidade direta sobre os pais. E eu gostaria de abordar esse sexto ponto sobre a responsabilidade dos pais na educação e disciplina dos filhos. Antes que alguém pense que toda a responsabilidade está apenas sobre os filhos, é necessário afirmar com clareza: Deus também responsabiliza diretamente os pais pela formação dos filhos. É uma família, tudo está ligado. Cada um tem sua responsabilidade individual, independentemente do se alguém está fazendo o certo ou não, mas um lar harmonioso, abençoado, um verdadeiro lar cristão, cada um está se esforçando para cumprir o seu papel. Efésios 6,4 diz, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Primeira coisa, nós temos aqui dois lados, não provocar a ira. Pais não devem provocar a ira aos seus filhos. E brevemente, como os pais podem provocar a ira aos seus filhos? Sendo hipócritas. Quando há brigas, dissensões entre o casal, isso provoca ira a seus filhos. E o outro lado é o dever dos pais, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A responsabilidade na educação espiritual, o caráter dos filhos é responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do líder dos jovens, não é responsabilidade da professora da escola bíblica dominical. Deus usa a igreja e todos esses voluntários para ajudar, auxiliar na formação espiritual dos seus filhos. Todavia, a responsabilidade na criação e admoestação na doutrina do Senhor é responsabilidade dos pais. Ou seja, não é permissividade deixar os filhos fazer o que quer porque eu não posso provocar os meus filhos a ira. Não é isso. Mas também não é opressão. Os pais devem educar intencionalmente. Filhos não se criam sozinhos. Filhos não são bem educados e bons cristãos naturalmente. Naturalmente somos pecadores. Naturalmente o nosso coração, como diz Jeremias 17:9, é perverso mais do que todas as coisas. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6, certamente você até sabe esse versículo de memória. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa a criança no caminho que ela deve, não que ela quer. Criança não escolhe. Criança não escolhe nada. Ela não escolhe a roupa que ela vai vestir, ela não escolhe se ela vai à igreja, ela não escolhe nada. Ela não tem capacidade para isso. Um dia ela vai poder, essa criança vai crescer, vai se tornar adulta e ela vai fazer as suas escolhas. Mas é necessário que os pais deem suporte, criem essa capacitação de fazer boas escolhas. E como que os pais fazem isso? Fazendo a escolha para elas. Não importa se o seu filho tem criancinha, se ele já é adolescente, se ele é jovem, não sabem. Tanto que adolescentes não sabem, não têm nenhuma responsabilidade de tomar nenhuma decisão nessa fase da vida. Eles não gostam das decisões dos pais, mas eles precisam dos pais.
porque adolescente não escolhe qual profissão na adolescência, não tem essa responsabilidade, ele vai ainda terminar os seus estudos para depois escolher uma profissão. Ele não casa sendo adolescente, não tem essa maturidade, essa responsabilidade. Por que que o mais importante, que é a vida espiritual, os pais deixam os filhos escolherem se eles vão à igreja ou não, se eles vão servir a Deus ou não? Eles não têm essa capacidade de escolher. Ah, mas eu não posso forçar os meus filhos a servirem a Deus. Pode e deve. Um dia eles poderão fazer a escolha. Mas é necessário que nós formemos nessas crianças, nesses adolescentes, um caráter cristão. E, infelizmente, alguns crescem, têm todo o conhecimento e atribuem até mesmo que não vão à igreja porque os pais eram muito rígidos, porque os pais obrigavam a ir à igreja e ele não queria ir, que se não tivesse obrigado ele não teria tanta antipatia à igreja. Mentira, ele está tentando fugir da sua responsabilidade pessoal, individual. Pais, é seu dever criar os seus filhos na doutrina de admoestação do Senhor. Pais, é seu dever educar no caminho em que deve, não em que ele quer, ele não escolhe, no caminho que deve andar. Então, a educação não é apenas escola, não é apenas conhecimento, não é apenas comportamento social, é formação de caráter, é formar cristãos. Se os pais não ensinam, o mundo ensina. Se os pais não ensinam, a internet ensina. Se os pais não ensinam, os amigos ensinam. E sempre ensinam errado. Sempre. Os pais devem disciplinar. Aqui entramos num ponto negligenciado hoje. A Bíblia não apenas recomenda a disciplina, ela ordena. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículo 24, e vamos observar o que Deus, o Criador da família, o Criador dos filhos, diz. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. É a palavra de Deus, e não me importa o que diz os estudiosos, aqueles que estudam comportamentos, aquele que tem formação PhD em família, o que diz o psicólogo, o que disse a filosofia. A Bíblia diz, o que não faz uso da vara, odeia seu filho. Ponto final. A Bíblia é ou não é autoridade da nossa vida? Ah, mas vara aí. Irmãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Quando nós estudamos em teologia, nós estudamos sempre e ouvimos o que é verdade, os termos que a palavra de Deus ela é inspirada verbal e plenária. Quer dizer, toda a Bíblia, como um todo, ela é inspirada e cada palavra também é inspirada. Jesus falou sobre o J, ele falou também sobre o tio. Então, tudo que tem na Bíblia, toda a palavra de Deus tem um propósito, nada é por acaso, e Deus inspirou cada pingo no i, vamos assim dizer na nossa língua portuguesa. Cada pingo no i. Quando a Bíblia diz aqui, o que não faz uso da vara, é vara. O que é vara? Um galho, pedaço de uma árvore. A Bíblia não fala sobre um instrumento neutro na formação e educação de filhos. Ela fala sempre, principalmente em Provérbios, sobre vara. Vara não é chinelo, vara não é a mão, vara não é cinto, correia, vara não é cabo de vassoura. Vara é um pedaço de um galho que você pega e faz uso para a disciplina do seu filho. O que não faz uso desse instrumento, odeia. Ai, mas eu amo tanto meu filho que eu sou incapaz de tocar um dedo nele. Não tenho coragem de corrigir meu filho, disciplinar meu filho fisicamente, porque eu amo demais. Mentira. Você é mentiroso e a palavra de Deus é verdadeira. Você não ama o seu filho. Você odeia. Ai, pastor, como você fala uma coisa dessa? Quem te deu autoridade para isso, para me julgar? Não sou eu, é a Bíblia. Não sou eu.
O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde o cedo castiga, com a vara. É a palavra de Deus. Se você ama o seu filho, você disciplina o seu filho. Isso confronta a mentalidade moderna, as vãs filosofias sutis. Hoje se diz, não pode corrigir, isso traumatiza a criança. Mas Deus diz, não corrigir é falta de amor. A Bíblia não trata isso como opção. Provérbios capítulo 22, versículo 15. Deixa a palavra de Deus ser autoridade na sua vida. Que autoridade ela é. Deixa ela ser na sua vida. Provérbios 22, 15. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. A criança ela é tola, ela é pecadora de natureza. A estultice está ligada ao coração da criança. E o que tira essa tolice do coração da criança? Não é colocar de castigo, não é colocar a criança num canto de parede refletindo sobre o que ela fez de errado. A Bíblia diz que é a vara. Mais uma vez. Nós lemos Provérbios capítulo 13, agora capítulo 22 faz uso da vara. Se você quer ter um filho sábio, faz uso da vara. E eu vou falar daqui a pouco como usa essa vara. Não estou dizendo que você tem que espancar o seu filho. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia reprova o espancamento. Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, ou seja, não deixe de corrigi-la. Pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Ela até vai achar que vai morrer, mas não vai morrer. Olha a importância, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha a importância do papel dos pais na vida dos seus filhos no que diz respeito à disciplina física. Isso é sério, amados. A correção bíblica tem propósito espiritual. Não é descarregar raiva. Como que eu vou corrigir meu filho se eu não estou com raiva? É justamente aí que você tem que corrigir, quando não está com raiva. Filho não é saco de pancada para você descarregar as suas frustrações, a sua ira. Não é agressão. É correção controlada, com objetivo claro, afastar a criança do pecado. Tu a fustigarás com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Há uma ligação muito grande dos glúteos com aqui, ó. Tu a fustigarás com a vara. Não é espancamento, não é com raiva. Você vai dar uma ordem para o seu filho. Ele não obedeceu a primeira vez, para que você não discipline o seu filho com ira, você vai mandar para um lugar recluso, não publicamente, vai pegar a vara e dar umas boas varadas no bumbum dele. Princípios para disciplinar corretamente. Disciplina com amor, não com ira. Pais não devem corrigir gritando. Eu já te falei. Por que muitas vezes os filhos não obedecem a primeira vez? Porque os próprios pais ensinam assim. Fala uma vez, fala duas vezes, fala três, fala quatro. Aí a hora que explode em ira, grita. Aí o filho sai correndo para obedecer. Para não apanhar. Isso são os pais. Pais, vocês dão uma ordem, seja qual for. Por mais simples que seja, ordem dada deve ser obedecida. Se você vai dar uma ordem, mas não está disposto a disciplinar o seu filho, ele não cumprir aquela ordem, não dê a ordem. Ordem dada é dever cumprido. Não cumpriu, é disciplina com a vara. É uma vez, falou uma vez. Ai, pai, me dá uma chance. Não, a chance já foi dada. Deita aí na cama, eu vou pegar a vara e vou disciplinar. Pais não devem corrigir gritando, descontrolados ou com raiva. Isso provoca ira nos filhos. A disciplina dos filhos tem que ser com consistência. Se ora o pai corrige, ora não corrige, ora ignora, porque dá trabalho.
Pai não quer corrigir os filhos. Mãe não quer corrigir os filhos. Às vezes a gente, quer fingir que não viu o erro para não ter o trabalho de ir lá, levar o filho para o quarto, lugar recluso, mandar ele deitar na cama, pegar a vara, aplicar a vara no bumbum da criança. Isso dá trabalho, isso gasta tempo. A gente prefere ignorar. Então, se ora a gente ignora, ora a gente faz certo, isso é inconsistência. E a criança aprende a testar limites. Crianças, desde pequenininha, bem bebezinha mesmo, elas aprendem a testar os nossos limites. Disciplina com consistência, disciplina com explicação. A criança precisa entender. Então, quando você, primeiramente, for dar uma ordem, seja claro na sua ordem. Seja claro. A criança precisa entender o que ela fez de errado, por que ela está sendo corrigida e qual é o padrão correto. E logo após a disciplina, deve haver restauração. Depois da correção, abrace seu filho, abrace a sua filha, beije no rosto, diga que o ama, converse, reafirme o seu amor. E a criança precisa entender, eu fui corrigida porque sou amada. A Bíblia diz isso, Provérbios 13, 24. Quem odeia o seu filho não faz uso da vara, mas quem o ama desde cedo o castiga. Pais, não sejam omissos. Pais que não disciplinam criam filhos sem limites. Quantos adolescentes crescem sem limites e depois, quando querem impor limites, assassinam os pais por causa de um telefone, de um celular. Por quê? Porque lá, quando era criança, não foi colocado limites. Não aprendeu. E a hora que quiseram colocar limites, essa criança não sabia o limite e ultrapassou todos os limites, tirando a própria vida do pai ou da mãe por causa de um celular. Há casos e casos assim que nós acompanhamos na TV. Pais que não disciplinam formam adultos rebeldes. Não aprendem a respeitar ninguém. São indisciplinados no trabalho. Transferem problemas para a sociedade. E o mais grave, pais negligentes, pais omissos, colocam a alma dos filhos em risco. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Não é teoria minha, é a palavra de Deus. A Bíblia é clara. Filhos devem obedecer, pais devem disciplinar. Com amor, firmeza, sem ira, sem gritaria. Quando os pais falham em disciplinar, eles dificultam a obediência dos filhos. Quando os filhos rejeitam a obediência, desprezam a instrução dos pais. Uma família saudável exige os dois lados funcionando. Autoridade exercida corretamente, submissão praticada corretamente. Finalizando, pais, assumam sua responsabilidade. Criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor, ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando não andam, quando não obedecem, quando não sujeitam, quando não honram, vara. Gaste tempo com seus filhos. Pais, vocês precisam ter o coração de seus filhos. Você precisa investir tempo na vida de seus filhos. Brinque com seus filhos. Abrace seus filhos. Demonstre carinho por eles. Vai brincar de futebol com seus filhos, vai fazer alguma atividade com os meninos, vai fazer alguma atividade com as meninas. Os homens que são pais devem brincar de boneca com suas filhas. Sim, eu brinquei e ainda brinco muito de boneca. Tenho 3 filhas e 2 filhos. Ando de bicicleta com meus filhos, jogo futebol com eles, ando de bicicleta com todos eles. Pais, sejam presentes nas vidas de seus filhos. Demonstrem amor, carinho. Leia a Bíblia com seus filhos. Orem com eles todas as noites. Antes de dormir, vá lá no quarto de cada um e faça uma oração com seus filhos. Faça o devocional, faça o culto doméstico. São muitos assuntos que poderia abordar aqui, mas não é possível apenas em um sermão sobre o dever dos pais, os filhos com os pais. Mas, pais, invistam na vida dos seus filhos. Eles são herança do Senhor e Deus confiou nas suas mãos. A educação de filhos envolve vários itens. Envolve amor, presença, carinho, tempo e também disciplina. Por que dentro desse sermão eu
foquei mais em disciplina? Porque é uma área muito atacada. Porque o humanismo é contra a disciplina física, mas a palavra de Deus é a favor. Assumam sua responsabilidade. Pais, não terceirizem a educação dos seus filhos. Não tenham medo de discipliná-los, de corrigi-los, de ser obediente à palavra de Deus e fazer tudo corretamente. Filhos, receba a correção. Saiba que isso é amor. Entenda que ela é prova de amor. Provérbios 29, versículo 15, resume muito bem. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. Você já viu muito isso, ou quem sabe, infelizmente, até dentro é a sua experiência. Mas hoje é dia de mudança. Essa série de sermões tem o propósito de transformação e não de informação. E não há transformação sem informação. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Que Deus levante pais firmes, amorosos, que exercem seu papel, filhos obedientes, lares estruturados para a glória dele. Encerrando essa série de sermões para essa segunda conferência de famílias da Primeira Igreja Batista de Juruá. O marido lidera, a esposa coopera, os filhos obedecem. Quando isso funciona, há ordem, há paz. Quando isso quebra, há caos, há desordem e conflitos sem fim. Filhos não são espectadores, são participantes ativos no lar. E a forma como vivem dentro de casa revela seu coração diante de Deus. Filhos, reconheça hoje áreas de desobediência. Como tem sido a sua reação diante das ordens que seus pais lhe dão? Reclamações, murmurações, gritos, trato de igual para igual, ou até melhor, sempre deixando para depois. Peça perdão aos seus pais se necessário. Filhos, tenha um coração sensível diante da palavra de Deus. Se você tem falhado em obedecer e honrar os seus pais, peça perdão. De verdade, sinceridade. Decida mudar atitudes. Você vai viver bem em muito tempo. Obedeça a Deus através da obediência a seus pais. Eles são seus pais e isso não muda. O lar que Deus planejou funciona quando cada um cumpre o seu papel. Embora cada um tenha que cumprir o seu papel, independentemente se o outro não cumpre. E o papel dos filhos é claro: obedecer, honrar e respeitar. Que Deus levante filhos obedientes, humildes e tementes a Deus. E que isso transforme os lares da amada Primeira Igreja Batista de Juruá. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.